Aqui é a Prof. Mona e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o conto fantástico. Vamos lá? Então, o que é um conto? O conto é uma narrativa, o tipo de texto em que se conta uma história, né? E ele pode relatar um acontecimento verídico que realmente aconteceu ou algo ficcional, inventado, e ser contado de forma oral, só pela fala, ou também de forma escrita. As narrativas, elas são ações de personagens que ocorrem em determinado espaço e tempo, e elas são contadas por um narrador. O que é um conto fantástico, que é o nosso tema de estudo? Conto fantástico é o nome que se dá a uma narrativa curta que apresenta personagens que extrapolam os limites da realidade e ou fatos igualmente estranhos e inexplicáveis. Ou seja, nos contos fantásticos, há sempre um fato inusitado, algo improvável ou estranho que vai interferir no mundo real que está sendo apresentado na história. Em alguns casos, por meio dessas narrativas fantásticas, desses contos, a gente também pode ter uma denúncia ou uma crítica de algum comportamento social, de alguma coisa que está acontecendo na sociedade. E o que são os contos fantásticos? Será que eu já li? Então, vocês podem lembrar que quando vocês eram mais crianças, vocês já leram A Pequena Sereia, a história do Mowgli, Aladim, Pinóquio. Então, todos esses são contos fantásticos. O conto fantástico, ele traz elementos que contrariam a noção de realidade. Portanto, ele apresenta personagens e ou fatos impossíveis, isto é, em desacordo com as leis que comandam os fenômenos naturais. Aqui, até por exemplo, a gente cita o livro A Metamorfose, né? Onde o personagem principal, ele se transforma em um inseto. Isso é possível na vida real? Não, né? Então, é essa a mágica do conto fantástico. É imaginar coisas diferentes, coisas inusitadas e aplicar em alguma cena real. Os personagens. Quem são os personagens desse tipo de narrativa? Seres imaginários, monstros, fadas, seres mitológicos ou folclóricos, humanos com poderes mágicos, animais que se comportam como seres racionais, objetos mágicos e também seres humanos comuns, né? Até eu coloquei algumas imagens aqui: Harry Potter, Peter Pan, o coelho do livro da Alice no País das Maravilhas e também o guarda-roupa das Crônicas de Nárnia, né? Qual, então, é a estrutura do conto? O conto é uma narrativa curta. Isso não quer dizer que ele vai ter só 2 ou 3 linhas. Não, é uma narrativa com considerável curta, porque ela não tem muitas páginas, né? Mas ela vai possuir uma estrutura fixa, ou seja, início, meio e fim, introdução, desenvolvimento e conclusão. Em média, 25 ou 30 linhas vai ser um texto bom para vocês produzirem. Número de personagens reduzido, ou seja, eu não preciso colocar 20 ou 30 personagens. Eu tendo um personagem diferenciado que faça diferença, que traga algo inusitado, já vai ser o ponto-chave do meu conto. Então, a situação inicial. O que acontece no início, né? Que a prof colocou ali, estrutura fixa, início, meio e fim. No início, a gente vai apresentar os personagens, então, quem, onde acontece a história, o local e quando também. Geralmente, a gente tem apresentado onde e quando aconteceu essa história, né? Qual o contexto das ações. O conflito. O que é o conflito, então? É o desenvolvimento das ações que vão alterar a situação inicial. É o meio do meu texto. Ele tem que ser único, diferente, algo
inusitado, como a prof já falou. Clímax. O que é o clímax? O clímax é um momento de maior tensão, é o ponto-chave, é onde vai acontecer aquela cena especial, a tão esperada, né? Onde vai ter um desenrolar de toda a história. E o desfecho, então, o final é o resultado do conflito. Ele tem que ser interessante, surpreendente, trazer um final diferente do que era imaginado. Esse material a prof tirou do site do Brasil Escola, tá? Até a prof colocou as referências aqui. Agora, então, hora de produzir. Vamos produzir o nosso conto. Então, a proposta de atividade que nós temos, Meu Conto Fantástico na Prática, lá no nosso livro didático, o Se Liga na Língua, da Editora Moderna, na página 93. Então, ali fala assim: agora é a sua vez de produzir um conto fantástico. Ele deve ser coerente com a seguinte situação. Um dia, caminhando na mata, você encontrou um bicho preguiça, mas não era um bicho preguiça qualquer. Ué, por que não? O que esse bicho preguiça tinha de diferente? O que aconteceu com você, com o bicho preguiça? É tudo isso que vocês vão imaginar para criar esse conto fantástico. Então, vocês vão escrever uma narrativa envolvente, com elementos fantásticos, que aqui a gente já tem, né? O fato do bicho preguiça ser o diferente, que deixa o leitor ansioso pelo desfecho para saber o que vai acontecer, e o desfecho deverá ser algo surpreendente. Vocês precisam chamar a atenção do leitor para que ele queira ler o seu texto inteiro e saber logo o que vai acontecer no final dessa história. O seu texto ele poderá ter discurso direto e ou indireto. O que é isso? Discurso direto pode apresentar a fala dos personagens, ou vocês podem simplesmente só narrar a história, sem colocar falas, tá? Ou podem misturar os dois. Número de linhas, no mínimo, então, 25 linhas. Como a prof disse, não vai ser uma narrativa longa. Vocês não precisam escrever 4, 5, 10 páginas, tá? Mas, no mínimo, 25 linhas. Escolha uma das passagens do seu texto que fuja à realidade para ilustrar o enredo. Lá também a prof colocou no nosso planinho, vocês têm a atividade que vocês vão ilustrar o conto de vocês. Vocês vão escolher aquela cena mais surpreendente, mais irreal, que vocês mais gostaram, que vocês acharam, aqui eu fui muito criativo. E vocês vão ilustrar, desenhar esta cena. Muito bem, então esse é o trabalho de vocês. Conversamos mais adiante sobre outros assuntos. Até mais!